Ó, pessoal, observem aí, bom dia a todos, bom dia. Ó, a gente vai seguir hoje com um assunto novo, tá? Tem algumas atividades, principalmente a rede de palavras do assunto anterior, que a gente precisa atualizar, mas depois a gente atualiza ela, tá? Caso a gente não atualize, isso não vai impactar na correção do livro, tá ok? Então vamos lá, observem aí, seguindo aí falando sobre o continente asiático, a gente vai falar um pouco então hoje sobre Oriente Médio, Japão e os tigres asiáticos. Especificamente, a gente vai fazer algumas considerações sobre o território japonês, tá? Ligados aí à cultura, economia e outros aspectos ligados a questões naturais, sobretudo ao relevo, tá? Sobre essa parte dos tigres asiáticos, no final da aula, eu vou combinar uma questão com vocês sobre esse assunto especificamente, tá? E aí a gente entra num acordo aqui. Então, vamos lá. Observem aí. Vocês estão vendo aí no livro de vocês que mostra duas imagens aí. Uma delas eu conheço esse jogo, a outra, esse desenho, a outra eu não conheço, tá? Isso é um anime? Anime. Ó. Então, essas duas imagens, elas retratam exatamente o que a gente consome relacionado à cultura japonesa, tá? Então, ou seja, em diferentes meios, a gente observa que, no primeiro momento, a gente tem uma grande diferença cultural entre Brasil e Japão, tá? Porém, apesar dessa grande diferença, a gente ainda assim tem contato com elementos dessa cultura. E esse contato ele vai acontecer através de quê? Através de filmes, revistas, música, culinária e, de modo geral, pessoal, principalmente para quem está aqui na sala. Vamos lá. Apesar dessa diferença cultural e de que nós, brasileiros, ou qualquer outra pessoa do mundo, tem acesso a consumir aspectos da cultura japonesa, isso, de modo geral, reflete o quê? Economicamente falando. Economicamente, para o Japão, o que isso reflete? O fato da gente estar no Brasil, tão distante, geograficamente falando, e consumir a cultura deles. Em termos econômicos, o que isso quer dizer? Ele está exportando para os países. Ou seja, que não só a cultura ela está sendo exportada para outros países. Então, a gente entende que, a nível mundial, o Japão ele tem uma grande participação comercial em outros países. Beleza? Oi? Exato. A China é mais exporta, e o Japão exporta também, mas é mais cultura, né? Também, isso. Ó, e aí a gente vai então aí para a primeira pergunta, tá? Observem aí na tela, vamos lá. As imagens acima, de alguma forma, estão relacionadas ao Japão. Massa. Você consegue reconhecer algum personagem ou elementos presentes nessa imagem? Coloquem aí o nome do que vocês sabem. Pessoal, ó. Sim, conhece é o que? Isso aí em cima. Ó, vamos lá. Ó, a conversa paralela. Posso seguir? Vamos lá, baixa aí o tom de voz, pessoal. Vamos lá. Na página seguinte, vocês podem virar a página, tá? Na página seguinte, o que vocês observam aí é uma localização da parte que caracteriza o que a gente chama de Extremo Oriente, tá? Um mapa político destacando aí alguns países. As duas Coreias, Japão e o território ali de Taiwan. Então, de acordo com o mapa, aí vocês precisam preencher. Destacado ali naquela cor verde mais claro, principalmente naquela parte mais
a leste, a gente tem justamente o território de qual país? Japão, coloquem aí. E abaixo dele, é indicado pela outra seta, nós temos qual território de qual país? China. China. Ok? Sigam aí para o mapa da outra página, por favor. Ele curta também BTS, né? Meu irmão, eu não vejo problema nisso. Ei, é melhor isso do que comprar de vida. Eu considero isso como ser humano normal. Ó, seguindo aí, então, destacando alguns aspectos ligados à localização e característica do território japonês, tá? A gente está falando aí, então, de uma das civilizações mais antigas do mundo, tá? E o tom do território japonês, ele ocupa uma área aproximadamente de 378 quilômetros quadrados, tá? No aspecto geográfico, quando a gente observa esse mapa, por aí a gente não consegue ter a noção, mas mais para frente a gente vai ver um outro mapa que vai dar uma noção melhor, tá? A geografia desse país ela é bastante singular. Por quê? A gente pode observar a partir desse mapa que esse território ele é bastante fragmentado, como vocês estão observando aí. Então, isso justamente quer dizer que ele nada mais é do que um grande arquipélago, principalmente montanhoso, é uma das características do relevo que a gente vai ver mais adiante, tá? E localizado aí dentro da faixa temperada do nosso globo, tá? O território japonês também, ele é marcado por alguns contrastes físicos, como a presença de quê, pessoal? Que podem ocorrer lá? Terremotos, tsunamis e a existência de vulcões. Justamente porque é um território que está ali, justamente naquela área que faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Agora? 10 horas. 10 horas já. Ó, então vamos lá, pessoal, seguindo aí. Em termos econômicos, o Japão se destaca por ser uma das maiores potências econômicas do mundo, tá? E por fazer parte ali do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o território japonês ele está justamente na área do encontro de placas tectônicas. Destacando aí, no caso, a placa euroasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, tá? E claro que, por fazer parte de um relevo, de uma área onde a gente tem a ocorrência de encontro de placas tectônicas, a gente sabe que nessas regiões é onde ocorre a formação das cadeias de montanhas. Então, o território, como vocês estão observando nesse mapa, ele já é bastante pequeno. E associado a isso, a gente tem um relevo que aproximadamente 72% dele é um relevo montanhoso. Então, aí, a gente, só por essas características, a gente já subentende que existem algumas dificuldades do ponto de vista de desenvolvimento de algumas atividades dentro do território japonês, devido a essa condição do relevo, tá? Vamos lá. Nessa mesma página, a gente tem duas questões aí para responder, né? Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte, ó. A partir da observação do mapa, como você descreveria o território do Japão? O que chama sua atenção em seus limites? Observem aí na cor do mapa o que está destacado por ser o território japonês. O que é que chama a atenção de vocês nele? Fragmentado. A iluminação do local. Não nesse mapa, no mapa anterior. Ah, tá. Isso aí que o território ele é fragmentado, ou seja, ele é formado por um conjunto de ilhas. Coloquem aí.
Território fragmentado, formado por um conjunto de ilhas. O primeiro, território fragmentado, formado por um conjunto de ilhas. Formado por um conjunto de ilhas. Vamos lá, segunda questão. A partir da interpretação da imagem, faça uma descrição sobre a ocupação demográfica do território japonês. E aí, Japão e China. Ó, observem essa imagem que mostra aí. É uma imagem de satélite que mostra o território japonês em uma visão noturna. A partir dessa imagem, o que é que vocês conseguem observar? Os pontos... Oi? Os pontos claros que vocês estão observando aí, os pontos mais claros, representam aí luzes, tá? Então, consequentemente, é onde a gente tem a maior concentração de população. Aí eu pergunto a vocês, de acordo com essa imagem que vocês estão observando aí, a gente pode dizer que o território japonês, ele é populoso, ele é povoado ou ele é os dois? Ele é populoso, mas não é tão povoado, não. Não é populoso, mas não é tão povoado. Disseram aqui. Vocês concordam? Não é bem distribuído. Ó, de modo geral, a gente pode observar a partir dessa imagem que há alguns pontos dentro do território onde a gente tem uma maior concentração de pessoas. Mas observam que em toda a extensão a gente tem pontos luminosos. Então, por esse motivo, a gente pode dizer que ele é populoso e povoado. Porque, ao observar o mapa, a gente encontra poucas áreas onde a gente não tem a presença dessas luminosidades. Tá? Então, coloquem aí. O Japão é um país populoso e... Tem linha, filha. Vamos lá. O Japão é um país populoso e povoado, com aproximadamente... O Japão é um país populoso e povoado, com aproximadamente... É um país populoso e povoado, com aproximadamente 125 milhões de habitantes. Com aproximadamente 125 milhões de habitantes. Mas o território ele é muito maior. Mas também é menos povoado. Aqui é o Brasil. Ok? E aí a legenda da imagem... Tá bom, pode mudar já. Como vocês podem ver, imagem de satélite noturna do Japão, tá? De modo geral, em termos da configuração territorial do Japão, como vocês já bem observaram aí, o território ele é fragmentado, composto por um conjunto de ilhas, tá? E a população ela é bastante expressiva, tá? Apesar do pequeno território. Observem aí, a gente tem uma pequena questão, a terceira questão, né? Acredito que ela está na outra página, não é isso? O que as áreas luminosas na imagem representam? O que isso nos revela sobre a população japonesa? O que é que vocês podem dizer, então? Oi? Então, que a gente tem grandes áreas urbanas e... Ó,
Aqueles pontos luminosos no mapa representam as áreas onde a gente tem uma maior concentração de pessoas. Se a gente tem uma grande concentração de pessoas, aquilo caracteriza uma grande estrutura urbana, tá? Então, tem, mas não é tão, não é. A gente tem pontos dentro do território onde a gente tem uma concentração de pessoas maior. Mas, de modo geral, ao observar aquela imagem, a gente vê que em todos os pontos do território a gente tem concentração de pessoas. Não tem nenhuma grande área onde a gente tem um grande vazio demográfico. Isso. Nessa terceira questão, vocês coloquem só uma pequena observação aí, tá? Representam alto grau de urbanização. Representam alto grau de urbanização. No terceiro. Tem terceiro. Alto grau de urbanização. Representam alto grau de urbanização. Como vocês estão observando aí na imagem seguinte da página, alto grau de urbanização. Como vocês estão observando aí na página seguinte, onde mostra uma imagem da cidade de Tóquio, tá? Vocês vão ver que pouco se percebe aspectos naturais aí nessa cidade, que na verdade é um vulcão. Vamos lá. E aí, observando a partir dessa imagem, a gente precisa considerar a densidade demográfica dentro da China, que se aproxima dos 330 habitantes por quilômetro quadrado, tá? População de 125 milhões, como eu já tinha dito a vocês. Claro que, diante daquela imagem que a gente viu anteriormente, associada a essa outra que vocês estão vendo, a população ela é urbana ou rural? Predominantemente urbana, exatamente. Ou seja, 75% da população está concentrada nas cidades. Na China é diferente. Oi? Na China é diferente. Isso, e é um pouco diferente. Vamos lá. Essa atividade que tem aí mostra uma imagem que vocês já conhecem. Permaneçam aí na mesma página, tá? Vocês estão observando aí uma pirâmide etária, não é isso? A estrutura vocês conhecem, né? Do lado direito, nós temos a representação de mulheres. Do lado esquerdo, nós temos a representação dos homens. Cada valor desse percentual em cada uma dessas colunas representa o quantitativo percentual da população dentro daquela faixa etária de idade mostrada ali na coluna da esquerda. Então, por exemplo, de 0 a 4 anos, a população de homens é de 2% e de mulheres de 1,9%. Então, vamos lá. Para conhecer os aspectos populacionais do Japão, analise os gráficos que trazem importantes informações sobre o perfil demográfico da população e depois responda. Os homens vivem mais novos e as mulheres vivem mais, exatamente. Mais velhos. Vamos lá. Aí eu pergunto a vocês, a expectativa de vida aí é alta? É elevada. A gente tem ali uma população que vai de 85 a 80. Então, ou seja, a gente tem uma alta expectativa de vida alta. A gente tem a grande maior parte da população predominante que compõe, é aquela população ali que vai de 40 até mais ou menos 74 anos. É o grande contingente populacional, de acordo com a faixa etária de idade, tá? E aí a pergunta, ela diz o seguinte, ó. Observe as informações presentes na pirâmide. A população idosa é inferior ou superior à população de crianças. Como você explicaria esse perfil? É superior. E como a gente explica isso? A gente tem uma baixa taxa o quê? De Fecundidade. natalidade e uma alta expectativa de Fecundidade e o que? Natalidade. Desculpa aí, professor. Vamos lá.
A gente tem uma baixa taxa de quê? Natalidade, por isso que o número de crianças é inferior ao número de idosos. E para o número de idosos ser maior, a gente tem uma alta expectativa de... Mais 50 pessoas podem viver muito. Isso. Exato. Ok? Vamos lá para a segunda questão aí na outra página, tá? Oi? Ó, próxima questão. Explica as possíveis consequências desse perfil populacional para a economia do país. Então, a longo prazo, a gente pode dizer o quê? Que vai afetar o quê? A economia, né? Então, coloquem aí como resposta, tá? Eu vou resumir para vocês. Aumento do custo de mão de obra. Aumento do custo de mão de obra. Agora, por que o custo de mão de obra vai aumentar? Porque vai faltar jovens para o mercado de trabalho, né? Aumento do custo de mão de obra devido à falta de jovens no mercado de trabalho. Aumento do custo da mão de obra devido à falta de jovens no mercado de trabalho. Por isso que tem muito trabalho escravo nesses países, porque, por exemplo, na China, que tem muita população, o emprego deve ser difícil. Aí uma pessoa que está passando por dificuldade, aceita qualquer coisa... Sim, também. Pararam aonde? Aumento do custo de mão de obra devido à falta de jovens no mercado de trabalho. Aumento do custo da mão de obra devido à falta de jovens no mercado de trabalho. Da mão de obra devido à falta de jovens no mercado de trabalho. Vírgula, tá? Aí agora, isso é a consequência da gente ter uma taxa de natalidade muito baixa. Agora, qual é a consequência da gente ter uma expectativa de vida muito alta? Muitas pessoas inativas, apesar Elevação dos custos de previdência, da questão da aposentadoria, não é isso? Deixa eu só finalizar essa, tá? Elevação do custo de previdência. Não, do custo de previdência social. Elevação nos custos da previdência social. E gastos com o que, pessoal? Com saúde, exatamente. Esse é o segundo, né? É a segunda parte da segunda questão. Social. Repetindo, tá? A falta de jovens no mercado de trabalho, que aumenta o custo da mão de obra,
elevação nos gastos com previdência social e gastos com saúde por parte do governo, tá? Pode. Pessoal, a gente vai encerrar agora, tá? Porque deu intervalo, acabou a aula. Próxima aula a gente continua, tá? Beleza, tchau, Leonardo. Tchau, tchau. É duro, galera.